Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui pro canal e hoje eu vou falar de um tema que eu falei exatamente 5 anos atrás e eu quero contar para vocês como que foi essa experiência, como que está sendo, porque ainda está acontecendo, porque foi um dos vídeos mais acessados meu, foi um dos vídeos com mais perguntas, enfim. Então cabe aqui um novo vídeo passados 5 anos para contar como é que foi. Para quem não sabe, a gente tem um anjinho na nossa casa, o nosso irmão mais velho, o Daniel. Ele, ele tem uma síndrome com um nome bem complicado de falar, mas basicamente é a junção do autismo com a epilepsia. Então ele tem essas duas doenças juntas, né? Tem um nome correto da síndrome lá, mas eu não consigo pronunciar. E ele já tem 40 anos de idade e há 5 anos atrás, na nossa casa, a gente tomou uma decisão bastante difícil naquele momento, que foi fazer o uso do CBD no Daniel. Para quem não conhece, o CBD é derivado da maconha. A maconha ela é composta pela parte ruim e pela parte boa, e quando você modifica a planta, você extrai apenas a parte boa, que é o CBD, e isso é extremamente medicinal, muito bom. Na época que antes da gente fazer a aplicação, a gente fez muita, mas muita pesquisa no YouTube, assistimos muitos vídeos e a gente viu que o CBD ele é positivo, muito positivo, para mais de 70 doenças. Então, você que está me assistindo, você tem alguma patologia que não tem cura, que te atrapalha a sua vida ou a vida dos seus familiares, pensa com carinho na questão de testar o CBD, porque é uma planta natural extremamente poderosa e com muita luta a gente resolveu fazer o uso do CBD no Daniel. De início, meus pais ficaram um pouco resistentes pela questão de envolver uma planta que é usada como droga, medo de ter efeitos colaterais, enfim, foi bastante resistente. Fiquei ali tentando convencê-los, assistimos muitos vídeos de muitas pessoas dando depoimentos, na sua grande maioria positivos, e quando não faz efeito, não tem efeito colateral negativo. Se não fizer efeito, não tem problema também, né? Não é danoso à saúde, é um óleo como se fosse um azeite, tá bom? E depois de muito tempo beleza, decidimos que a gente iria fazer a aplicação do CBD no Daniel. A aplicação é oral, tá, gente? Toma pela boca. Não sei se existe vacina desse sentido, eu acredito que não, também não sei te dizer. Bom, decidimos que iria fazer. E aí, como? Porque no Brasil era proibido na época, hoje já está legalizado, porém ainda está muito caro no Brasil. Mas acredito que mais é questão de tempo, isso começa a melhorar o preço. Então já houve um grande avanço, uma grande vitória em não ser mais ilegal aqui no Brasil. Na época era. Então a gente precisou de alguns conhecidos esperamos, né? A hora que teve conhecido que ia viajar para os Estados Unidos, a gente pediu para que trouxesse. Nos Estados Unidos, o CBD é liberado, inclusive é vendido em prateleira de farmácia, normal. Assim como você pega um dipirona, um anador, você tem lá o remédio medicinal. Porém, varia de estado para estado lá nos Estados Unidos. Então, se seu amigo ou seu parente for para um estado que não é liberado o cultivo da maconha, você não vai encontrar o CBD na farmácia. Se ele for para um estado que é liberado o uso medicinal da maconha, ou até o recreativo, obviamente, você vai encontrar o CBD facilmente, assim, tranquilo. E ele vem em vidros, como os vidros de xarope normal, com aquele tubo que a ponta é de borracha, você infla e você pinga com um conta-gotas ali. Então é dessa forma que é vendido, as ampolas, né? Tem de outras maneiras também, mas a gente desconhece, a gente nunca viu, para falar a verdade para vocês.
Então, o que acontece? A gente pediu para que alguns conhecidos trouxessem, aí começou a chegar alguns para nós depois de algum tempo. Então tem variação de marca, tem variação da mistura, tem óleo que é puro, tem óleo que é misturado, tem óleo que é só um pouco de CBD, tem óleo que é todo CBD. Gente, tem uma variação muito grande lá nos Estados Unidos. Então você tem que ir testando para ver o que está de melhor para cada situação. Não existe... Se existe vários modelos de óleo, é porque existe demanda para vários modelos de óleo. Então, difícil para te falar qual que é o mais correto. Depende muito da patologia, do avanço, da idade, enfim, uma série de coisas. A grande dificuldade nossa naquele momento, e isso também está melhorando bastante aqui no Brasil, é que naquele momento a gente não conseguiu nenhum médico que se interessasse pelo tema, nenhum médico que quis aplicar no meu irmão e acompanhar se houve melhoras ou não. A gente fez sozinhos porque não encontramos. Procuramos médicos que é da área para ver se queria acompanhar, se queria receitar. Naquele momento existia aquela resistência, ninguém queria receitar porque a pessoa põe o nome, aquela coisa toda. Fizemos por conta própria, o remédio chegou, a gente começou um outro problema. Como aplicar? Quanto aplicar? Que horas aplicar? Né? Então, assim, é tudo no escuro, você tem que ir procurando, enfim. Depois de alguns testes com o meu irmão, a gente percebeu que algumas coisas deu em excesso, ele ficou um pouco lesado, muito calmo demais, e outras não fizeram efeito porque era pouco. Então a gente chegou numa conclusão que para o Daniel era melhor 3 aplicações diárias, 10 gotas debaixo da língua. Então você pede para ele erguer a língua, você aplica 10 gotas do óleo debaixo da língua e ele engole o óleo. Então ele toma até hoje dessa forma, junto com os remédios dele. O Daniel toma uma carga de remédios gigantesca. Assim, a gente em casa não sabe como que os rins, o corpo dele, os órgãos, né, que recebem tanto remédio assim, aguentam, porque é muito. A gente somou, acho que dá 1.400 miligramas de remédio diário, juntando os 3 medicamentos que ele toma, mais o CBD, né? Então é muito, e a gente resolveu aplicar o CBD junto com os outros remédios, para incomodar ele menos, né? Senão, imagina, a cada 2, 3 horas tomar um remédio. Ele não aguenta e a gente também não aguenta de ficar lembrando dessas coisas. Então já ficou tudo num horário só para não ter problemas. E o resultado, que é o que vocês querem mais saber, né? Como que foi isso? Gente, o resultado, o que a gente tinha de dificuldade com o Daniel, ele era muito agressivo, assim, de qualquer coisa ficava nervoso, qualquer coisa perdia a paciência, saía do normal. Ele é um menino calmo, geralmente, bastante calmo, bastante tranquilo, só que a gente estava numa fase difícil, assim, quase todo dia o Daniel ficava nervoso, quase todo dia quebrava os vidros de casa, quebrava um copo, tentava agredir alguém, tacava as coisas na gente, tacava pedra. Então, assim, nós estávamos numa fase que, meu Deus, era um barril de pólvora. Qualquer coisa que você fizesse que ele não gostasse, ele já mudava de humor muito fácil e acabava o sossego em casa, enfim, era muito ruim mesmo. Por diversas vezes nós precisamos deixar ele sem medicamento, antes do CBD, sem medicamento, para que desse crise, ataque epilético nele, para acalmar ele, porque estava impossível, não tinha o que se fazer. E outra, para minha mãe, mulheres assim de casa, é mais difícil ainda, porque ele sabia que não tinha tanta força física para se defender ou para enfrentá-lo, então ficava bem complicada essa questão. E aí o CBD veio para ajudar muito a gente nisso, porque o Daniel acalmou bastante, acalmou muito. Agora ele fica quietinho no cantinho dele, sentadinho lá no sofá. Ele gosta muito de assistir trem e avião na televisão. É uma outra coisa que a gente descobriu também,
que acalma demais ele. A gente sabia que ele gostava muito de trem e avião ao vivo, né? Ele via um trem, ficava todo feliz. Ele via um avião passando, ficava feliz, olhava o avião até sumir do horizonte. E até um dia que a gente teve ideia de pôr numa televisão, num computador para ele, e também ajudou muito, né? Então, você que tem alguém especial dentro de casa, tenta colocar na televisão ou no computador algo que ele gosta muito para assistir, porque pode ser que ajude. Então, juntou a questão do computador ou da televisão com o CBD e assim mudou da água para o vinho essa questão, né? Hoje acontece dele ficar nervoso, acontece, mas assim com uma frequência bem menor, mas bem menor, entendeu? Antigamente era quase todo dia antes do remédio, era quase todo dia. A gente não tinha sossego em casa, a gente não tinha paz, porque você chega do serviço cansado e aí seu irmão está tentando agredir sua mãe. É uma situação muito difícil. Só a gente que mora dentro de casa sabe que a gente já passou com o Daniel. Então, assim, depois do remédio a vida mudou, porque ele fica quietinho no cantinho dele. As crises, os ataques epiléticos, que é o que mais corta o coração da gente. O Daniel dá ataques, gente, que você não consegue segurar, que ele se bate muito até cair. Ele já quebrou o fêmur, ele já aspirou leite pro pulmão por 3 vezes com esses ataques. São ataques muito fortes. Se não tiver uns 2, 3 homens para segurar ele, não segura. Sozinho é muito difícil, porque o Daniel é um menino grande. Inclusive eu tenho um vídeo dele tocando órgão. Se você não assistiu e nem assistiu o vídeo que eu falo, quando a gente começou a aplicar o CBD nele, eu vou deixar aqui no card aqui em cima, você pode assistir. Vou deixar os 2 cards, o card do Daniel tocando órgão e o card quando a gente começou, 5 anos atrás, o meu depoimento. E eu estou fazendo esse hoje para convencer você que está em dúvida, você que está pesquisando. Faça a experiência, faça o teste que vai mudar a vida de vocês também. E os ataques epiléticos, que é o que eu ia falar, também reduziram bastante. Tinha dias, assim, antigamente o Daniel em uma semana de 7 dias ele tinha 10, 9 ataques epiléticos. Um por dia era quase certeza e mais do que um por dia era com frequência. Às vezes tinha dia de 3, 4, mesmo a gente aplicando todos os remédios. Tinha muito ataque mesmo, às vezes, inclusive dentro da igreja. Quantas vezes a gente teve crise com ele dentro da igreja, assim, e é ruim, porque embora pra gente é uma coisa normal, que a gente está acostumado, mas é um pouco constrangedor pelas pessoas. As pessoas perdem a paz, perdem a concentração, acham que o menino está morrendo, enfim, é uma coisa assim que chegou um momento da nossa vida que minha mãe não queria mais sair com ele, porque dependendo de onde você estava, desse um ataque, ficava constrangedor, entendeu? Constrangedor, ainda mais ela, às vezes ela sozinha com ele no carro, ou ela ia numa loja pagar uma conta, dava uma crise no menino. Chegou um momento que ela não queria mais sair por conta disso. Não vergonha do filho, tá, gente? Nunca tivemos vergonha do Daniel. A gente tem muito orgulho e muito amor pelo Daniel. É mais assim, você levar dor de cabeça para as pessoas tudo saem correndo, como se o menino fosse fazer algum mal. Enfim, uma série de coisas que é difícil explicar. Só quem vive no dia a dia, quem é especial, quem tem alguém especial na família, ou quem tem alguém cadeirante. As pessoas falam tanto de preconceito, mas tem preconceito ali diariamente, quando é algo que foge da normalidade. Não adianta falar que não, porque tem. E a minha mãe sentia muito essa questão e ela parou de querer levar ele para as coisas, ficar em casa com ele. Então o CBD veio para reduzir bastante os ataques epiléticos. Muito, reduziu muito. Acredito que reduziu uns 70%. Naquele momento que a gente aplicou, ele reduziu até mais do que 70%, tá? Hoje deve estar nos 70%, mas quando a gente começou a aplicar,
reduziu uns 90%, 95%. A ponto da gente passar quase 2 meses sem nenhum ataque no Daniel. Minha mãe fez até um calendário, pegou uma folhinha e marcava os dias que dava crise, porque era muito raro, até para ela ter uma pesquisa ali do quanto foi bom o remédio. Reduziu muito de primeiro momento, agora já continua pouco, mas deu uma aumentadinha leve, talvez porque o corpo se acostumou mais com o medicamento, enfim, não sei qual que é a explicação, mas hoje está dando aí, antigamente dava de 7 a 10 por semana, hoje está dando 1 ataque por semana no menino, então reduziu muito também, tá? A gente continua trazendo remédio dos Estados Unidos, não tem fonte certa, muita gente me manda mensagem, passa contato, não sei o que lá. A gente não tem contato certo, a gente tem amigos, principalmente os amigos da igreja, do meu pai, da minha mãe, que eles vão com frequência, meus pais conhecem bastante gente também, eles vão com frequência e quando vem já traz 2, 3 vidros e minha mãe não espera acabar. Esse é o grande detalhe, se você vai fazer uso do CBD, você não pode esperar acabar para comprar mais, porque aí você vai ficar sem remédio, né? Porque você não sabe quando vai alguém, quando essa pessoa volta, se essa pessoa vai ter a boa vontade de te trazer. Quantas pessoas prometeram para nós que traria, e aí chega lá nos Estados Unidos, nem responde sua mensagem, inventa um monte de desculpas. É aquilo, né, gente? Não dá para você contar com todas as pessoas, né? Aí, mesmo sendo uma causa tão nobre dessa, a pessoa não tem coragem, às vezes não tem coragem de tirar 20 minutos do dia dela, do lazer dela, para procurar um remédio para você, para o seu filho. Mas faz parte, né? Nem todo mundo sabe o que você passa, por isso que também isso acontece. Bom, a gente sempre fica com um vidro de reserva até, porque pode quebrar, pode demorar para chegar, tá? Quanto a gente paga lá geralmente? Gente, de acordo com esses modos de óleo que eu falei para vocês, é o valor, tá? Lá nos Estados Unidos varia de $18 até 100 e poucos dólares o vidro do CBD. E a gente já testou de tudo um pouco, alguns diminui o efeito, outros melhora. Logo no começo a gente recebeu um vidro, todo o rótulo dele era meio que prateado, estava escrita a marca, estava escrito Pure, óleo puro, né? Aquele foi o melhor que a gente aplicou no Daniel, assim, de efeito. Só que depois a gente não encontrou mais essa marca, ninguém mais conseguiu encontrar pra gente e trazer. E os óleos que está vindo agora são óleos com a mistura, eles mostram a porcentagem da mistura. Mas a minha mãe sempre tenta procurar esse puro aí, não acha mais lá. Mas para nós, no nosso caso, foi o melhor em relação a efeitos para o Daniel, tá bom? Cada caso é um caso, por isso que é importante testar. Sobre a alfândega, eu já vou respondendo as coisas porque eu sei que vocês têm um monte de dúvidas. Gente, eles não barram nada que não seja excessivo. Então, se você desembarcar com 30 vidros de remédio, vai caracterizar revenda, beleza? Mesmo que você prove que você precisa, não justifica você trazer 30 vidros de remédio. Se você desembarcar com 2, 3, até uns 4, nunca tivemos problema, tá? Sempre passou, aconteceu com a minha irmã da Receita Federal até perguntar o que era, porque eles às vezes acham que é droga, né? Olharam certinho e liberaram, não tivemos nenhum problema, tá bom? Então, basicamente é isso, no desembarque, se você conseguir pôr o óleo na mala grande, né, na mala que vem embaixo do avião, é até melhor do que se colocar na mala de mão, por conta do ml, tá, gente? Tem vidros que é 100 e poucos ml e na mala de mão você só pode trazer até 100 ml. Então, na sua mala de mão, quando tem algum remédio, algum vidro, um frasco com bastante líquido, eles
a tendência é que eles queiram saber o que é. Então, alguns cuidados e pronto, final, não tem maiores problemas. Beleza? Eu acho que é isso. Se vocês tiverem dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder para vocês. Eu vou deixar meu e-mail na descrição também. A gente poderia trocar experiências aí sobre o CBD, talvez até montar um grupo, alguma coisa de estudo. Eu estou procurando ver se eu acho uma equipe médica ou um médico que queira fazer esse acompanhamento apenas para estudo mesmo, para enriquecimento de informação. O nosso irmão está à disposição para quem queira fazer esse tipo de acompanhamento para ver a evolução do CBD na vida do Daniel. E um último recado é que quanto antes você fizer o tratamento com crianças, a tendência é que você recupere boa parte do problema. Enfim, isso foi um médico que falou para minha mãe que se tivesse descoberto o problema do Daniel mais cedo e começasse um tratamento, naquela época não tinha, né, gente? Isso foi nos anos 80. Mas o destino dele poderia ter sido um outro. Então, a importância do diagnóstico do diagnóstico cedo, né? É muito importante. Por isso que os médicos vivem falando isso e de verdade procede. Tá? Então, se você tem desconfiança de alguma coisa, vai atrás. E se os remédios não surtem efeitos, vá para o CBD que vale a pena. E procure aí, gente, mais de 70 doenças que o CBD tem efeitos positivos, tá bom? E um deles é a doença do meu irmão, é a nossa vida que foi melhorada, graças a Deus, primeiramente, porque o remédio é natural, e pela coragem dos meus pais de querer fazer esse experimento. Então, foi muito positivo, fica aqui meu depoimento e tamo junto, tá bom? Qualquer coisa, manda nos comentários aí. E força, se você está vendo esse vídeo é porque você tem algum problema na sua casa, na sua família, ou alguém que você gosta muito. Então, coragem, força que vai dar certo, vai ficar melhor. Fechou? Fica com Deus.